pessoal, aqui é Maroni Beck, professor de matemática da Rede Estadual do Audicino. Estamos aqui novamente no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para a gente falar mais de uma aula de matemática aqui. O assunto hoje é pontos notáveis do gráfico de uma função do primeiro grau. Tá? Lembrando, pessoal, que nós falamos em aulas anteriores, começamos a falar da função polinomial do primeiro grau, né? Na verdade, a gente vai começar a estudar os tipos de função. Demos uma aula aqui, onde nós falamos da função de forma geral, né? Quem acompanhou as aulas viu. E agora a gente vai estudar os tipos específicos de função. Tá? Na aula anterior, nós falamos da função do primeiro grau. Né? Definição, o que é uma função do primeiro grau, como é que eu reconheço uma função do primeiro grau, né? É toda a função na forma ax mais b, né? Isso com a diferente de zero. Vimos aqui também como é que é o comportamento do gráfico de uma função do primeiro grau. A análise do gráfico é muito importante no estudo das funções, e a gente viu aqui nas aulas anteriores como é que o gráfico de uma função do primeiro grau se comporta, né? A gente viu que é uma reta. Vimos até que a reta pode ter uma declividade para a direita, uma reta pode ter a declividade para a esquerda, dependendo do valor de A. Né? A função pode ser crescente, ou a função pode ser decrescente, dependendo desse valorzinho de A. Tá? Então isso a gente viu na aula passada. O que a gente vai fazer aqui é dar continuidade a esse estudo, né? E hoje a gente vai falar de uns pontos notáveis do gráfico de uma função do primeiro grau. Tá? Dois pontos que são importantes na função do primeiro grau, e através dele a gente pode construir o gráfico da função, ou até mesmo se eu tiver o gráfico da função, eu consigo escrever a lei de formação da função. Tá? Isso ajuda a gente em muitas situações envolvendo função do primeiro grau. Ok? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Olha só, quais são os pontos notáveis do gráfico da função? São os pontos de interseção, tá? Ponto de interseção com o eixo x e o ponto de interseção com o eixo y, onde o gráfico ele corta o eixo x e onde o gráfico corta o eixo y. São dois pontos bastante importantes do gráfico de uma função. Então, botei um exemplo aqui, um plano cartesiano, e tracei um gráfico. Esse ponto aqui é o ponto de interseção com o eixo x. Ele recebe o nome de coeficiente linear. Coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o ponto de interseção com o eixo y, é onde o gráfico corta o eixo y. Lembrando que uma função do primeiro grau tem essa forma aqui, né? F de x igual a x mais b. Temos sempre que lembrar da forma geral do gráfico de uma função, foi o que a gente trabalhou na aula passada. Turma, e esse coeficiente linear é esse valor de b aqui. Tá? Já nós vamos mostrar por que isso acontece. Então, o ponto de interseção com o eixo y é chamado de coeficiente linear. Outro ponto bastante importante na função do primeiro grau é onde o gráfico intercepta o eixo x. Tá? Esse ponto é chamado de zero da função. Ah, professor, por que ele recebe o nome de zero da função? Ele é o zero? Não, ele não é o zero. Pode até ser que ele seja, mas não é obrigado a ser. Ele é zero da função porque é o valor de x que está associado a zero. Certo? Ele é chamado de zero da função, ponto bastante importante para estudo e análise do gráfico da função. Ok? Pessoal, a gente vai ver aqui que esse valor aqui é o valor de b, e esse valor aqui vale menos b sobre a. Vamos mostrar por que isso acontece. Tá? Por que esse valor de b e esse valor aqui, que é o zero da função, ele vale b menos a. Certo? Então, o que nós chamamos de coeficiente linear? É a ordenada, porque é um valor do eixo y, né? Ordenada onde o gráfico intercepta, ou seja, cruza, né? Intercepta o eixo y. É o eixo y. Ou seja, é o valor de y quando o x for zero. Porque se esse ponto pertence ao eixo y, é porque o x é zero. Olha só, prestem bem atenção aqui nesse detalhe. Minha função é y igual a x mais b. Certo? Só se eu estou falando que o coeficiente linear é o valor de y quando o x for zero. Perceba que se você substituir o x por zero, você vai encontrar que y igual a
vezes 0 mais b. Só que o a vezes 0, galera, é 0. Ora, então quem é meu coeficiente linear? Meu coeficiente linear é o valor de b, ó. Como eu falei aqui para vocês, ó. O ponto onde intercepta o eixo y é o valor de b, certo? E às vezes a gente mata a questão do Enem só com isso, só com essa informação. Ok? Então, o que é coeficiente linear? O ponto de interseção com o eixo y. Bom, um outro ponto notável, outro ponto importante é o zero da função, que é o ponto de interseção com o eixo x, é onde o gráfico intercepta o eixo x. É o valor de x quando o y for zero. Tá? Então, zero da função é a abscissa, né? Porque os valores do eixo x são chamados de abscissa, onde o gráfico intercepta, onde o gráfico da função, de a reta, né? Intercepta ou passa, né? Pelo eixo x. Certo? Então, é o valor de x quando o y for zero. E eu falei aqui para vocês, bem aqui, eu falei que ele vale menos b sobre a, esses coeficientes aqui, ó. Menos b sobre a. É verdade, porque veja só, eu tenho a função y igual a x mais b. Estou colocando aqui na forma geral, né? Y igual a x mais b, certo? Veja o que acontece ao substituir o y por zero. Se eu substituir o y por zero, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que o ax mais b é igual a zero. Não é verdade? Tirei esse y aqui e coloquei zero. Só fiz a inversão aí da igualdade. Tá? Então, veja bem. Se eu for substituir o x, você vai encontrar ax igual a menos b. E esse zero da função, ó, ele vale exatamente menos b sobre a, que é o valor onde o gráfico intercepta o eixo y. Então, turma, para eu encontrar o zero de uma função, basta eu pegar ax mais b igual a zero e resolver a equação. Aí eu vou encontrar o zero da função. O zero da função é um ponto extremamente importante, tá? Porque a gente vai poder, mais tarde, estudar o zero, fazer o estudo do sinal da função através desse zero da função. É um ponto bastante importante no estudo da função do primeiro grau. Okay? Então, turma, são esses os dois pontos principais, os dois pontos notáveis de um gráfico de uma função do primeiro grau. Tá? Vamos colocar aqui um exemplo para você perceber como o coeficiente linear e como o zero da função, eles facilitam em muitas situações de função. Tá? Veja só, eu tenho essa função f de x igual a 4x mais 8. Lembrando que eu escrevo f de x igual a 4x mais 8, mas isso aqui pode ser representado também por y igual a 4x mais 8, certo? Veja, quem é o a dessa função? O a é quem acompanha o x, é o valor de a, ele vale 4, né? Quem é o valor de b? O valor de b é 8, né? São os coeficientes da equação da função do primeiro grau, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui. Quem é o coeficiente linear dessa minha função? Lembrando, o coeficiente linear é o valor de b, ó. Ele vale 8, tá? Então, você tem aqui que o b é igual a 8, é o meu coeficiente linear. É onde o gráfico vai interceptar o eixo y, certo? E quem é o zero da função? O zero da função, o que você faz? Você tem duas opções, tá? Vamos calcular o zero da função de duas maneiras. Você pode pegar essa expressão 4x mais 8 e igualar a zero, tá? Porque o valor de x, quando é y é zero, tu tira o y igual a zero, tá? É uma maneira de você calcular o zero da função. Então, vamos lá, 4x mais 8 igual a zero. Ok. Vamos resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Todo mundo sabe resolver uma equação dessa, né? Acho que não tem dificuldade. Esse 8 passa para lá com o sinal trocado, né? Eu vou ter 4x igual a menos 8, certo? Aí eu tenho que o x vai ser igual a menos 8 dividido por
4, não é isso? Certo? Aí você vai encontrar que o zero da função é igual a menos 2. Beleza? É o ponto de interseção com o eixo x. Bom, pessoal, beleza. Qual é a outra forma? O que eu falei bem aqui para vocês? Que nós conseguimos ver uma formulazinha para o zero da função. A gente falou que o zero da função você pode usar a fórmula menos b sobre a. Tá? Então perceba que se eu usar a fórmula menos b sobre a, eu também consigo encontrar o zero da função. Tenho x aqui igual a menos b sobre a. Certo? Então vamos substituir o valor de a e o valor de b que nós temos aqui, né? Então x vai ser igual, vamos usar a fórmula para encontrar o zero da função. Menos b, quem é meu b? É 8, né? Então fica menos o 8 sobre o a. Quem é um a? É 4. Certo? Então nós vamos ter x igual a menos 8 dividido por 4, onde você vai encontrar aqui o menos 2, rapidamente. Tá? Então você tem duas maneiras de calcular o zero da função, que é o ponto de interseção com o eixo x. Ok? Muito bem, turma. E o que a gente pode fazer? Lembra que a gente construiu o gráfico da função, que a gente atribuiu valores para x, encontrou vários pares ordenados, né? A gente foi ligar os pontos. Lembra que a gente teve esse trabalhão para poder encontrar o gráfico de uma função? Esse trabalho é facilitado através dos pontos notáveis. Eu não preciso construir aquela tabela com vários valores, porque se eu tiver 2 pontos, eu sei por onde passa a reta por esses 2 pontos. Então você consegue construir o gráfico da função apenas pelos pontos notáveis. Olha o que acontece aqui. Quais são os pontos notáveis? Eu coloquei aqui o plano cartesiano, onde a gente vai fazer um pequeno esboço do gráfico dessa função. Olha, perceba que o valor de b é 8. Então você vai aqui, ó, localizar aqui o 8. Que é o valor de b, ó, tá? Aqui é o eixo y e aqui nós temos o eixo x. Então localizei aqui o valor de b, ó. O b vale 8, certo? E agora eu localizo o zero da função. O zero da função é menos 2. Então menos 2 está aqui à esquerda do zero. Então você tem aqui, vou colocar mais para cá, o menos 2. Tá? Então perceba que você tem os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x e você tem os pontos onde o gráfico intercepta o eixo y. E aí você pode, com facilidade, passar aqui uma reta, né? E vai por esses 2 pontos aqui, ó. Tá? E aí eu construí o gráfico de uma função. Tá? Pergunto para vocês, essa é uma função crescente ou é uma função decrescente? Ah, professor, o senhor falou isso na aula passada. Ele é uma função crescente, o gráfico tem declividade para a direita. E eu não precisaria nem fazer o gráfico para saber se a função é crescente. Lembra que eu falei do coeficiente A? Quando esse cara era maior do que 0, a função é crescente, ó, e a declividade vai estar para a direita. Tá? Mas quando você coloca os pontos notáveis, isso vai se encaixar perfeitamente. Então, veja como é fácil, é tranquilo eu representar o gráfico de uma função do primeiro grau usando apenas os pontos notáveis. Bom, turma, o que a gente pode fazer também, perceba que eu tinha o gráfico, eu tinha a função, a lei de formação da função, e através do cálculo dos pontos notáveis, eu construí o gráfico. Encontrei o zero da função, certo? Encontrei o coeficiente linear e eu consegui tranquilamente esboçar o gráfico. Mas a gente pode fazer o processo contrário. Por exemplo, se eu tenho essa função, é o gráfico de uma função essa aí. Agora eu quero a lei de formação. Tá? Eu quero encontrar a lei de formação dessa função. Como é que eu faço para encontrar a lei de formação dessa função? Ora, beleza, vamos representar primeiro a função na sua forma geral. Tá? Aí você usa a expressão y igual a x mais b, né? Se você quiser usar y igual a x mais b, ou você pode usar a expressão f de x. Às vezes o aluno confunde essas duas notações, né? Dizer o y é a mesma coisa do f de x, né?
para dizer que é a variável que está em função de x. Tá? Então, no estudo da função, a gente usa as duas notações. Olha, para eu encontrar a lei de formação da função, gente, eu preciso descobrir quem? Eu preciso descobrir o valor de b, né? E preciso descobrir o valor de a. Tá? Porque eu escrevi minha função na sua forma geral. Tá? Tá escrito na forma geral. Para encontrar a lei de formação, eu preciso descobrir quem é o valor de b e preciso descobrir o valor de a. Será que é possível fazer isso olhando para o gráfico da função? Será que dá para a gente fazer isso tranquilamente? Dá, pessoal. Veja bem. Olha só. Quem é o valor de b? B é o quê? Ponto de interseção com o eixo y. Aí você vai olhar no eixo y. Então, esse carinha aqui, ó, ele é o meu coeficiente linear. Ele é exatamente o meu valor de b. Tá? Então, o meu b vai ser igual a menos 2. Certo? Então, um problema já está resolvido. Eu já sei que esse b aqui, ele vale menos 2. Certo? B vale menos 2. Agora, eu preciso descobrir quem é o A. Ora, mas a gente sabe, gente, que esse ponto aqui é meu zero da função, né? Acabamos de ver que isso aqui é o zero da função. E quanto é que o zero da função vale mesmo? O zero da função ele vale menos b sobre a. Olha só. Essa é a fórmula para eu poder calcular o zero da função. Então, o que a gente vai fazer? Ora, se esse zero da função é menos b sobre a, nós temos o quê? Nós temos que menos b sobre a é igual a 2. Menos b sobre a é igual a 2. Ah, professor, e agora? Como é que eu posso encontrar o valor de a? Lembrando que eu sei quem é b, ó. O meu b eu sei quem é. O meu b vale menos 2. Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar menos o menos 2 sobre a igual a 2. Certo? Só porque esses dois sinais, porque é o sinal da fórmula e o sinal do número. Aí eu coloco entre parênteses. Tá? A gente tem que fazer isso, tem que prestar bem atenção. A gente que eu quero aproveitar esse menos. Nada de aproveitar. Um menos é da fórmula, outro menos é do número. Porque você tem que fazer o jogo de sinal. Então, menos com menos dá o quê? Menos com menos dá mais. Então, você vai encontrar A, olha, 2 sobre A igual a 2. Certo? Eu posso colocar aqui 2 sobre 1. Certo? E aqui eu faço o produto dos meios pelo produto dos extremos. Certo? Fazendo isso, eu vou encontrar que o 2A vai ser igual a 2. A vai ser igual a 2 dividido por 2. Então, encontrei que o A é igual a 1. Portanto, gente, consegui formar a lei de formação da minha função. Quem é a lei de formação de uma função? Minha função é y igual. Aí eu não preciso colocar um x, né? Só se quiser. 1x menos 2. Ou y igual a x menos 2. Tá? Então, eu consegui, através do gráfico da função e dos pontos notáveis, encontrar a lei de formação de uma função. Então, esses dois pontos são muito importantes. Tá? Depois a gente vai ver problemas de função do primeiro grau que você resolve só tendo esses conhecimentos. Tá? É importante na matemática você conheça a teoria, saiba o conceito das coisas, porque isso facilita na resolução dos problemas. A gente não pode ir direto nos problemas, a gente tem que primeiro conhecer o conceito. Tá? E hoje a gente viu dois pontos importantes da função do primeiro grau que irão auxiliar na maioria dos problemas de função do primeiro grau. Ok? Espero que tenha entendido e a gente vai dar continuidade ao estudo da função do primeiro grau. Em outras aulas a gente já vai falar de outras coisas em relação à função do primeiro grau, mas hoje foi pontos notáveis, ok? Então já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.